Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero deixar registrado aqui uma fala para os obreiros e para a igreja de Delmiro Gouveia. Louvado seja Deus. Alguém está noticiando, falando que o pastor Clebson fundou uma igreja, fundou um ministério. Isso não procede, isso é uma mensagem maligna e perversa. O único fundador do cristianismo se chama a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o sustentáculo e a base da igreja. Louvado seja o seu nome. Então, meus irmãos, eu quero justamente deixar transparecer essa minha fala. Nosso pai é belemita. Nós somos filhos de Jerusalém e pertencemos ao leão da tribo de Judá. Louvado seja o seu nome. Trabalhei 15 anos ali em Camaçari, com 4 utensílios. Uma D20 gabin dupla, uma Topic, um micro-ondas e um caminhão. Esses veículos rodavam dia e noite e eu nunca cobrei um centavo. Louvado seja Deus. Trabalhei com 3 pastores presidentes ali em Camaçari. Um dos primeiros veículos a rodar na gestão do presidente Valdomiro Pereira da Silva foi os meus. Nós tínhamos ali um Gol, que era semelhante a uma ambulância, e nós tínhamos a D20 gabin dupla, rodando na gestão da pessoa do presidente. E eu nunca cobrei um centavo. Trabalhei com Manuel Monteiro Trindade, foi presidente da CEADEB também. Trabalhei ali com F4000, com som instalado, enfim, e eu nunca cobrei um centavo. Trabalhei com o pastor presidente, pastor Israel Alves Ferreira, louvado seja Deus, com micro-ônibus, com a van e com caminhão, e eu nunca cobrei um centavo. Agora, eu não posso ser punido e massacrado e humilhado por eu pensar diferente. Eu, como um teólogo, embasado nas escrituras sagradas, eu não estou de acordo com A ou com B ou com C, usar a estrutura da igreja com fins políticos, que aquele ambiente não é lugar para isso. Nós temos uma programação dentro da liturgia do culto, como os senhores sabem melhor do que eu. Então, senhores, eu falei isso na Bahia. Sofri uma retaliação, fui massacrado, fui envergonhado, fui punido. Mas a Bíblia diz dessa forma: não paguei o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. E uma certa feita, quem me puniu, me massacrou e me humilhou, estava sendo julgado na igreja mãe, lá na capital, em Salvador. E alguns obreiros se levantou contra aquele presidente, veementemente, e eu ali. E ele estava sendo julgado. Quando terminou aquele julgamento, eu disse para ele: pastor presidente Valdomiro Pereira da Silva, a minha Bíblia diz que não vos paguei o mal com o mal. O senhor estava sendo julgado, mas ai de mim levantar o dedo contra a sua pessoa. Calado, calado fiquei. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Deus é quem nos julga. E não levantei minha mão contra ele. Me lembro como hoje, ele no culto lá, olhou para mim, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Olhou para mim e disse: rapaz, aqui tem caba crente.
Deus seja louvado. Saí do estado da Bahia limpo e entrei no estado de Alagoas, aonde eu dei 10 anos da minha vida na gestão de José Antônio dos Santos, pastor Neco. Trabalhei ali com Herotildes, ajudei o pastor Herotildes, que era de Rondônia, se minha memória não falha, era um missionário, ajudei a construir a igreja de Pariconha. Francisco ali em Abil, o pastor Francisco. Ajudei ali o pastor Jonas em Água Branca, o nosso saudoso pastor Jonas. Ajudei o pastor Osias Onofre, que estava aqui em Delmiro Gouveia, o presbítero Cícero Salvador, que está aí, que não deixa eu mentir, minha Topic rodou quase 2 anos e eu nunca cobrei um centavo. Ajudei ali o pastor Alfredo, se minha memória não falha, em Olho d'Água, e o pastor Uzias. Ajudei muito o pastor Uzias, pai de Abdeme. Ajudei o pastor Josias, tocador ali em Pariconha. Ajudei o pastor Cícero, Otávio Marinho aqui. Não teve buraco que a gente não entrou aqui na cidade de Delmiro Gouveia. Inclusive, Deus me abençoou e eu abençoei a igreja na gestão do pastor Cícero Otávio Marinho. Eu doei uma Kombi seminova para essa igreja. Trabalhei com um homem, com o pastor Carlos, o homem da janela 1040. E o senhor, se minha memória não falha, que já tem muito tempo, o senhor era gestor aqui em Delmiro Gouveia, foi transferido para São Miguel. Uma das piores coisas, pastor Osvaldo, é a ingratidão. Isso eu falei lá no estado da Bahia, estou falando aqui também no estado de Alagoas. Tem mais de 2 anos que vocês estão com minha carta aí, com todas as minhas documentações, não fez um documento oficial, não fez nada por escrito, embasado no estatuto da Comadal. Vem entregar a carta sem eu ter cometido nenhum pecado, sem nenhum embasamento estatutário. E até hoje vocês estão com minha carta, tem mais de 2 anos. Meu amigo, isso não se faz. Eu não sou estranho não, eu já falei, mostrei minha certidão de nascimento. Eu sou filho dessa casa, eu sou da raiz do tronco. Não estou discriminando nenhum ministério, mas eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missão. Não é à toa que eu pertenço à Igreja Mãe, que é a CGADB, que é a mãe das demais convenções. Publicaram uma matéria criminosa a meu respeito. Zé Amaral veio aqui, me ofereceu uma moto, que eu trabalho vendendo moto. Aí eu fui lá na pousada Atalaia, bati de cara sem querer com um rapaz por nome Ítalo Timóteo, o que publicou a matéria. Eu chamei ele a atenção e falei algumas verdades. Ele tirou o corpo de lado e disse que foi a assessoria do batalhão que publicou. Uma matéria criminosa. Fui lá no batalhão, abri um processo administrativo e o coronel foi omisso. Eu passei todo esse desconforto. Até hoje eu estou com essa matéria conservada aqui no meu aparelho. Eu entreguei essa causa a Deus. Se fosse na Bahia, ou se fosse uma pessoa que não tivesse o temor de Deus, ia abrir uma queixa-crime com relação a toda essa situação. Chegaram aos meus ouvidos, não sei se é verdade, disse que a sua pessoa, o pastor Osvaldo, convocou lá uma reunião para fazer uma emenda estatutária. Só que para fazer uma emenda estatutária é necessário convocar uma AGE. E sem se falar, toda a ata lavrada tem horário, data e mês.
senhores, não caia nas armadilhas do inimigo de nossas almas. Porque o chicote de Deus estralou no estado da Bahia. E eu creio que está estralando aqui no estado de Alagoas, porque o meu Deus não vai ficar parado e veio nessa situação sem eu ter cometido nada. Eu creio que Ele está agindo de uma maneira maravilhosa. Deus seja louvado. Então, tem que ver isso aí, porque dia 4 de fevereiro de 2024, está aí minhas documentações com os senhores. E se a data da ata não condiz com a data da minha carta, vocês estão entrando no estreito. Aquilo que eu te falei aos meus irmãos e à igreja de Elmiro Gouveia. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Quero deixar aqui a minha fala e que meus irmãos analisem esse vídeo da pessoa do pastor Clebson. Estou esquecido pelos homens, mas não estou esquecido por Deus. Voltei para a igreja, aquelas minhas documentações, minhas credenciais da UMADEM, da CGADB e da CEADEB, que alguém falou que era ilegítima, ilegal, inválida. Humildemente entreguei o porteiro a Zé Amaral, ele levou para quem de direito, o pastor Elias, e ele ali me apresentou e fez justamente menção a respeito dessas documentações. Tranquilo, eu não vou ficar dando carteirada em ninguém, porque eu não sou homem para isso. Vocês sabem quem é a pessoa do pastor Clebson. Vai desculpando alguma coisa, que Deus abençoe a todos. Eu nunca tive intenção nenhuma de prejudicar a igreja. Esses quase 27 anos que eu tenho dentro da Assembleia de Deus, eu só fiz ajudar e contribuir, só abençoei. Deus seja louvado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.